Elivaldo, o presidente Michel Temer, Jair Bolsonaro, o presidente Michel Temer está se despedindo. Aliás, fez pronunciamento ontem, né? Exatamente. O presidente Michel Temer ontem falou desse tema aí, né? A respeito da importância da República, né, Délio Rocha? Começou falando da importância da República, a República que permite a alteração dos poderes. E aí foi, durante um pronunciamento de 3 minutos, deu um recado à nação ali, inclusive desejando sorte e torcendo pelo sucesso do Brasil ao novo presidente Jair Bolsonaro, né? Isso mesmo, Joelson. O pronunciamento foi muito diplomático, né, e acenou aí para o presidente eleito Jair Bolsonaro, pediu também aos brasileiros que dessem, né, que torcessem para o governo de Jair Bolsonaro, e ele também fez questão de ressaltar a importância nessa mudança de governo, falou que o Brasil vem vivendo um momento na sua história que é muito importante, sem muitos sobressaltos, palavras do presidente Michel Temer, e falando aí que a gente tem que, então, acreditar no governo de Jair Bolsonaro e trabalhar para que esse governo dê certo. Joelson, eu queria, já que está falando de mudança de governo, olha, 19 dias após o final das eleições, o presidente eleito Jair Bolsonaro já definiu 11 nomes para o primeiro escalão, para os ministérios ou para a presidência de estatais. Esses nomes, alguns já têm muita experiência em governo, trabalhando em outros governos, no governo do presidente Michel Temer, de Dilma Rousseff, alguns novatos também. E essa lista já tem, como eu falei, 11 nomes, que são os seguintes. Olha, tem Paulo Guedes, que é o super-ministro da Economia, que vai assumir a pasta da Economia no próximo governo. O deputado Onyx Lorenzoni, do DEM do Rio Grande do Sul, que comandará a Casa Civil. Tem o juiz Sérgio Moro, que faz sua estreia, a primeira vez que assume um cargo no governo, ele vai comandar o Ministério da Justiça. O general Augusto Heleno, que assumirá o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. Outro militar na equipe é o general Fernando Azevedo e Silva, que será o ministro da Defesa. Na Ciência e Tecnologia, mais um militar, o astronauta Marcos Pontes. Aí aparece a primeira mulher da equipe de Bolsonaro, a deputada Tereza Cristina, do DEM do Mato Grosso do Sul, que será ministra da Agricultura. A lista inclui também o diplomata Ernesto Araújo, que comandará o Ministério das Relações Exteriores. Também aparece Joaquim Levy, que foi ministro da Fazenda de Dilma Rousseff e agora ele vai presidir o BNDES, enquanto Ivan Monteiro permanece no comando da Petrobras. E ontem foi confirmado o nome de Roberto Campos Neto para o Banco Central. Joelson, esse último nome confirmado para o governo de Jair Bolsonaro, Roberto Campos Neto, como o nome já sugere, ele é neto do ex-ministro do Planejamento, Roberto Campos, que teve um papel muito destacado durante o regime militar, era um economista muito respeitado e um liberal de carteirinha, das maiores referências no Brasil, no liberalismo econômico. E uma curiosidade, Roberto Campos foi um dos idealizadores do Banco Central, que agora será comandado pelo neto dele, Roberto Campos Neto. Joelson. Olha aí, a história com o Roberto Campos, liberal, defensor do liberalismo, bastante respeitado, inclusive pelos não liberais. Exatamente. O tamanho conhecimento que tinha. Construiu uma grande reputação. Foi o ministro do Planejamento no governo militar. Agora, agora formando aí essa equipe econômica. Paulo Guedes no comando, Roberto Campos Neto, Joaquim Levy, né, são os nomes aí, um do BNDES, Joaquim Levy, Banco Central, Roberto Campos Neto, e o ministro Paulo Guedes, que seria o mentor dessa equipe. É uma equipe conhecida mais pelo controle fiscal, Elivaldo. Exatamente, controle fiscal, Estado enxuto e claro, deve apostar muito vigor em programas de privatizações, ou seja, é um outro modelo econômico em relação ao que se vinha praticado aí nos últimos 15 anos, né? Vamos esperar como é que vai ser. Agora, é liberal.
Não tem jeito, né? Correto, o exatamente. governo será liberal. E outro detalhe na formação do governo é que o Délio acabou de revelar aí a relação até agora, exatamente tem sido uma forma diferente de montar uma primeira escalão, os principais cargos da administração governamental. Por quê? Porque o critério da negociação, do acordo, do entendimento com partidos tem sido deixado de lado. A única ministra que ouviu assim teve um certo entendimento, a ministra Tereza Cristina, porque foi ouvida uma bancada lá com integrantes de vários partidos. Ou seja, não tem nenhuma força política até agora, nem MDB, nem progressistas, nem democratas, que, olha, nossa presença no governo é essa. Não tem. Elivaldo Barbosa, isso vai ser posto à prova quando, essa estratégia? Já. Agora, reformas importantes terão que tramitar no Congresso Nacional, como, por exemplo, a previdenciária, algumas medidas aí nem um pouco simpáticas, mas necessárias, terão que precisar do aval do Congresso Nacional. Aí sim, nós teremos um teste desse novo modelo de relacionamento executivo e legislativo, um teste para saber a eficácia dessa estratégia. Bom, Délio Rocha, o que se sabe é que nem os partidos, nem os aliados imediatos de Jair Bolsonaro tinham a intenção de pôr agora, nesse final de governo Temer, boa prova essa relação com o presidente. Vai ficar para o ano que vem a votação das principais reformas. Joelson, devem ficar para o próximo ano, mas o presidente eleito Jair Bolsonaro ainda alimenta a esperança de aprovar pelo menos algumas propostas consideradas menos polêmicas, isso no Congresso Nacional. Mas, Joelson, aqui o que a gente percebe, inclusive quarta-feira eu tive oportunidade de presenciar parlamentares do MDB se queixando de Onyx Lorenzoni, da dificuldade que o partido, o MDB, vem encontrando de falar com Onyx Lorenzoni, e aí até um parlamentar do Rio Grande do Sul falava que, o Onyx Lorenzoni acha que agora tem muito poder, mas ele não pode esquecer que vai precisar negociar com o Congresso para aprovar propostas de interesse do governo de Jair Bolsonaro. Isso não só agora, Joelson, porque as medidas que forem aprovadas agora vão ter um reflexo em 2019, mas no ano que vem também. Inclusive, esse parlamentar do MDB, ele falou uma coisa interessante. Por exemplo, algumas matérias mais importantes precisam passar pela Câmara e pelo Senado. A tendência é que Bolsonaro encontre mais facilidade aqui na Câmara. Mas no Senado, Joelson, não só agora, mas mesmo no próximo ano, algumas bancadas como o MDB, que é a maior bancada do Senado, e o PT, que é a oposição, tem muita força no Senado. E para que o governo eleito consiga aprovar propostas importantes no Senado, vai ter que negociar muito, porque lá essa maioria não existe ainda, não, ao contrário da Câmara, onde Bolsonaro deve ter uma maioria consolidada, Joelson. Tá certo, queria agradecer o Délio Rocha, obrigado pelas informações direto de Brasília.